Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Walter Souza, sou biólogo, sou também mestre em Ciências Sociais, tenho também doutorado em Educação e atualmente estudo Psicologia. Eu também participo de um grupo de pesquisa que tem como área geral do conhecimento a área de Ciências Humanas. E aí, a partir disso, eu tenho trazido alguns conteúdos aqui para esse canal, mas ainda não tinha feito isso de forma mais sistemática. E aí, eu percebendo que existe esse interesse também, pessoas que procuram o YouTube para estudar, eu decidi também transformar esse canal num local onde as pessoas que gostam de ciências humanas e sociais, que elas possam também encontrar aqui alguns vídeos que são interessantes dessa área. Eu já carreguei aqui uma análise que eu fiz do livro Racismo Estrutural, do Silvio de Almeida, onde eu também trago elementos ali da escravidão indígena, eu também trago elementos do Kabengele Munanga, também já carreguei aqui uma análise, uma apresentação crítica do Casagrande Senzala. Já fiz também, junto com o grupo de pesquisa que eu participo, uma apresentação do Raiz do Brasil, que ainda vou carregar. E hoje eu vim trazer aqui uma reflexão sobre o filme O Poço e fazendo ali um paralelo também com a realidade que a gente está vendo no caso do estado do Amapá, que está sem energia elétrica, e a morosidade que as autoridades têm para resolver esse problema. Então tem relação uma coisa com a outra? Eu creio que sim, tem sim. Quando o filme O Poço ficou mais famoso, as pessoas começaram a assistir, e eu vi também alguns comentários nas redes sociais de algumas pessoas que diziam que não tinham entendido o Poço, que não tinham entendido algumas questões ali do filme, né, do enredo do filme, como por exemplo o caso da panacota, que para mim foi um recurso que eles fizeram ali para dar mais poesia para o filme não ser muito cru, e mesmo com a crueza que o filme apresenta, uma metáfora do capitalismo, ainda assim as pessoas ainda ficaram um pouco em dúvida se realmente era isso ou não. O filme O Poço ele começa com a decisão voluntária de um cidadão de passar por aquela experiência. E aí ele vai e se dirige até o local onde são as autoridades que controlam ali com as pessoas que vão para esse tipo de experiência. E aí ele tem acesso, ele passa por uma entrevista, ele fala ali as coisas que ele tem vontade de fazer, e aí ele é enviado para o poço. Essa metáfora é uma metáfora clara de que as pessoas que escolhem esse tipo de sistema. Qual é o sistema que está dominante no mundo hoje? É o capitalismo. O capitalismo ele está em todo o globo, né? Ele domina e conseguiu ali uma hegemonia, um apogeu. Em alguns países são diferentes o modo como esse capitalismo é administrado pelos agentes políticos, como por exemplo, você tem países em que o capitalismo ele não é tão selvagem quanto é no Brasil, que são os países escandinavos, onde a classe trabalhadora e a classe empresarial conseguiram fazer ali um acordo em que há realmente um sistema de bem-estar social, e também nem a classe política nem o judiciário detêm assim, esses privilégios que a gente vê aqui, que são abissais no Brasil em relação às demais classes trabalhadoras. Então, no caso, o filme ele é uma metáfora do capitalismo. Então, a começar pela opção, a opção voluntária que o cidadão escolhe por passar por aquele sofrimento, que é a opção que as pessoas escolheram, porque o sistema só é assim, porque as pessoas permitem que o sistema seja assim. Ainda que não haja uma reflexão sobre isso, que também não vai haver essa reflexão nas personagens que integram ali o enredo do filme O Poço, eles também não refletem sobre essa coisa maior. Eles ficam mais focados ali na experiência que eles estão tendo no poço em si, né, lidando com os problemas de fome, às vezes está melhorzinho porque está num andar mais de cima, onde a comida chega melhor, ou às vezes está num local onde a comida chega já meio babujada, mas ainda tem comida, ou fica no lugar onde está passando fome. Então, como se fossem os altos e baixos que uma pessoa pode passar no sistema capitalista em relação à situação econômica, porque o filme ele fica, além de trazer as experiências pessoais das pessoas com quem o personagem principal tem contato, como pano de fundo ele tem a questão da fome, da comida. A comida não dá para todo mundo. O senhor sabe em que consiste o poço? Óbvio. Comer. O que vamos comer? As sobras das pessoas de cima. Então, em determinado momento, o personagem principal lá, ele começa a tentar convencer as pessoas de que se pode administrar aquele alimento visando que todos possam comer, que nenhuma pessoa possa ficar sem o alimento, para que todos possam sobreviver. Então, eles partem ali numa luta, né? E as pessoas são bárbaras, elas não querem saber disso. Me ajuda a descer. Descer é um suicídio.
Então eles partem numa luta ali para tentar dividir de modo equitativo o alimento. Só que eles não têm a noção de que o buraco é muito fundo, como diz o ditado, né? O buraco é muito fundo e a comida, mesmo que seja bem administrada, ela não vai dar para todo mundo. Inclusive, ela vai debilitar os próprios que estão levando essa ideia de socialização do alimento para que todos tenham oportunidade de comer. Então, é uma metáfora, por quê? Porque, nesse caso, as pessoas que se doam, né? Porque qual é a lógica do sistema? A lógica do sistema é a selvageria, cada um por si, é a individualidade, e as pessoas que se arvoram a ir contra essa ideia, né? Essa ideia aí que é defendida pela maioria, elas acabam sofrendo punições que, no caso dos dois lá que saíram para tentar dividir o alimento, eles perderam a vida. No final do filme, o protagonista principal lá que teve essa ideia e colocou em prática, ele perde a vida, ele não consegue voltar porque ele já morreu. Na verdade, ali é a coisa da poética, né? E aquela questão da panacota, que eles não querem que a panacota seja comida. E lá em cima, as pessoas que dominam, que estão mais preocupadas com uma questão estética da panacota, se tem um cabelo, se não tem, do que a questão social como um todo. Ou seja, aquele monte de gente que está ali no poço, condenado a passar fome, a passar penúria, as pessoas passam por todo tipo de violência. Isso daí não importa para quem está em cima, porque para quem está em cima as preocupações são mais voltadas para coisas que não têm tanta importância para o coletivo, né? Mas sim uma questão ali que interessa só a quem está no alto, no topo. Então, o filme ele é realmente uma metáfora da vida na sociedade capitalista. E algumas pessoas discutiram sobre essa questão, eu achei interessante. Atualmente a gente está tendo uma situação em que um estado da Federação Brasileira, que é o Amapá, que fica bem no norte do país, ele passa por uma situação em que está um blackout lá, não tem energia elétrica e com uma série de problemas que isso pode trazer, inclusive de hospitais, questão de alimentação, fazendo com que aquelas pessoas que moram lá sofram uma penúria. E aí eles conseguiram restabelecer essa energia e ela passou a ter um rodízio. Só que esse rodízio ele também não é um rodízio equitativo para todos os bairros, porque, veja só, o primeiro raciocínio que a gente precisa fazer é que esse estado da federação ele não é um estado, digamos assim, importante do ponto de vista econômico, porque se assim o fosse, essa situação já teria sido resolvida. Ou alguém duvida que se fosse em São Paulo, por exemplo, essa situação se prolongaria por tanto tempo, trazendo penúria para as pessoas? Eu acredito que não. E eu acho que o internauta que está aí do outro lado assistindo, também pela lógica, não, né? Então, se fosse em São Paulo ou em algum outro estado mais desenvolvido, essa questão já teria sido resolvida. E uma outra questão, tá? Então, agora a gente vai pegar lá no Amapá. Então, eles conseguiram resolver lá minimamente a questão da energia. E aí, quem é que recebe energia lá? Esse rodízio, conforme tem matéria no Estadão, né, um veículo de comunicação sério, com verificação de informação, né, conforme eles noticiaram que esses rodízios eles não estão sendo equitativos, ou seja, os bairros periféricos da cidade estão recebendo a menos energia do que os bairros onde moram as pessoas que têm mais posse, porque dentro do próprio estado tem as pessoas que têm mais posse e tem as pessoas que não têm posse, ou seja, tem a mesma situação do poço, né? Então quem está em cima lá nos primeiros andares está conseguindo comer bem, está conseguindo beber bem, beber o melhor vinho, beber suco, né, comer bem, e quem está lá embaixo vive na penúria. A mesma coisa está acontecendo lá. Então, os bairros onde as pessoas moram e que têm mais recurso financeiro, eles estão sendo melhor atendidos com a energia elétrica. Por isso que teve muitas reivindicações, parece também com o poço, né? Então teve muita reivindicação, teve conflito, por conta de que algumas pessoas perceberam que essa situação é uma situação de desigualdade, até mesmo de injustiça, e foram reivindicar. E claro, foram reprimidos, né? Porque tem toda uma questão de manter a ordem, essas coisas da sociedade capitalista que não permite que as pessoas possam se expressar, né, de modo assim mais livre, sem repressão. Então o filme O Poço ele traz essa questão também que coloca o nosso sistema econômico, quer dizer, o sistema que as pessoas permitiram que fosse assim mesmo formatado, ele vai causar penúria, vai causar sofrimento, vai causar morte. A questão da alimentação não vai ser parecida para todo mundo, então evidentemente que é uma metáfora muito bem colocada, assim como o filme Parasita, que a gente pode usar em um outro momento, aqui também, né, como exemplo de um outro vídeo, mas que são filmes que trazem assim, uma contribuição, uma reflexão em relação à temática social, em relação ao modo como as sociedades estão organizadas e como os seres humanos permitem que isso aconteça com eles mesmos.
Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui com esse vídeo, esse primeiro vídeo de estreia. Vou trazer mais assuntos assim relacionados às ciências humanas, à reflexão, às ciências sociais, tá? Essa área de estudo que eu gosto, que eu participo e que eu tenho informação. Então, se você gosta também desse tipo de conteúdo, você pode se inscrever aqui nesse canal para que você acompanhe essa trajetória que a gente vai começar a contar aqui no canal do Walter Souza, beleza? Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchauzinho!